todos que estão aqui. Mais um ano, né? Mais uma edição da pesquisa que afere aí a violência nas escolas, mas mais que isso, outras percepções também. Como sempre, a gente tem uma parceria de anos com o Instituto, antes da Popular, agora Locomotiva, né? Aqui o coordenador do Instituto Renato Meireles, pessoa que eu tenho grande respeito, né? Passo então a palavra. Enrola mais um pouquinho, Bebel, porque deu um pau aqui, né? Mas o interessante, eu posso ir. Pode ir falando, pode adiantar. Tá? Interessante, para além da percepção da violência, tá aqui minhas duas colegas de gabinete também, né? A Neide, exatamente na questão educacional, a Karen, né? Que é da assessoria da bancada, a minha assessora também. Mas o que eu também percebi são os temas que nós estamos enfrentando, Palma, meu querido Palma, esqueci de falar com você, que nós estamos enfrentando quase que frontalmente nas câmaras de vereadores, na própria Assembleia Legislativa, que é o programa Escola Sem Partido, né? Isso aparece na pesquisa. Os jovens não se sentindo livres na escola para expressar. O que aconteceu, por exemplo, na ETEC, lá em Campinas, né? Não é outra coisa que senão uma censura. Por quê? O que os meninos fizeram lá? Eles fizeram uma apresentação do período eleitoral. Portanto, para ser fidedigno, você tem que expressar todos os partidos que participaram do processo eleitoral, e eles expressaram. É claro que eles polarizaram o PSL e o PT. Bom, o que o Douglas Garcia fez? Ele partidarizou dizendo que era só o PT que estava representado. Não, na peça está representado também o PSL. E quer fazer uma intervenção na escola. O triste não é a constatação, mas é o encaminhamento que se dá, né, diante de uma questão. Então vamos lá, fazemos uma conversa, vamos entender. Boa tarde, Silene. Né, para depois saber que não, que era uma expressão do período eleitoral no teatro que os meninos fizeram. Fora isso, tantos outros casos que a POS tem acompanhado de tentativa de censura, né, nas escolas, como foi a questão da cartilha aqui, até com a ajuda da justiça, colocou de volta a cartilha que discute gênero nas escolas, tá um absurdo isso, né? Em pleno século XXI nós não podemos. Então isso aparecer na pesquisa é interessante. E claro que a pesquisa também explicita a falta de valorização dos professores, massivamente, né? Eu acho que a Globo está com uma matéria muito boa, um papel importantíssimo do resgate de professor, quando tem a série Segunda Chamada. No dia de hoje, nós veementemente sempre denunciamos o adoecimento do professor. Hoje vai ser apresentado, por exemplo, né, uma matéria lá referente exatamente ao departamento de perícias médicas e o número de licenças de professores. Seja porque apanhou, seja porque tem condições de trabalho adversas e também porque a profissão está estafante. Eu passo então agora a palavra para o nosso pesquisador e também coordenador do Instituto Locomotiva, o nosso querido Renato Meireles. Puxa um aplauso aí, né? Porque enfim é final de ano, mas a gente está acabando, né? E dizer que é sempre uma satisfação trabalhar com você. Obrigado, Bebel. Obrigado, Bebel. Olá, bom dia, desculpa o atraso. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo notícias que não são para tanta alegria, que é o resultado do último levantamento nosso sobre a violência nas escolas. Com um recorte diferenciado
nessa edição, onde nós, além de trazermos também alguns recortes nacionais sobre a percepção da violência, apresentamos a pesquisa no momento em que, depois de muitos anos, o tema violência deixou de ser visto como o maior problema do Brasil, o que nos leva a algumas outras reflexões sobre os resultados que eu vou apresentar para vocês agora. Vamos lá. Então, o objetivo, essa terceira edição que eu tenho a oportunidade de realizar a pesquisa, o objetivo é monitorar a percepção que os estudantes, que os professores e que a população brasileira no geral tem relacionada à educação. Nessa edição, nós ouvimos aí, no Brasil, 1.516 pessoas da população no geral, 1.000 estudantes da rede pública do Estado de São Paulo, do ensino médio do Estado de São Paulo, e 701 professores da rede pública. Qual é o princípio? Nós dividimos esse nosso bate-papo em duas partes. Primeiro, como a sociedade enxerga a escola? Qual é o papel que a sociedade brasileira enxerga no ambiente escolar? E depois, o como que a violência nas escolas está sendo percebida pela população brasileira. Vamos começar sobre a questão do papel da escola. Praticamente a totalidade dos brasileiros hoje concordam que na escola deve ser possível conversar sobre todos os assuntos. 86% da população de São Paulo, 88% dos estudantes da rede pública do Estado de São Paulo e 9 de cada 10 professores acreditam que a escola é o ambiente do diálogo, é o ambiente da conversa sobre todos os assuntos. Portanto, é um ambiente que deveria ser livre de qualquer censura ou de qualquer doutrina. Na escola deve ser possível conversar sobre todos os assuntos. 83% da população do Estado de São Paulo concorda com essa frase, 88% dos estudantes e 92% dos professores da rede pública estadual. A questão é que no último ano, ou para ser mais exato, da última edição da pesquisa para cá, a escola deixou de ser apresentada para a sociedade, para a sociedade brasileira como ambiente de diálogo, como espaço do contraditório, e passou a claramente se investir no movimento de dizer que as únicas matérias que interessam é português e matemática, que a escola não é um espaço aberto ao diálogo, e mais do que isso, começou a se incentivar a briga entre alunos e professores. Vocês lembram quando alunos foram incentivados a filmar professores quando estavam dando aula? Os resultados disso, o resultado concreto disso, é que passou a existir um constrangimento ao exercício de opinião, de debate e de diálogo. E esses números deixam isso muito claro. Você já foi discriminado ou sofreu bullying por expor alguma opinião ou ideia dentro da sua escola? Nós temos 38% dos alunos e 34% dos professores que afirmaram que já foram constrangidos ao expor a sua opinião. Foram constrangidos ao provocar o debate. Como o aprendizado, que é necessariamente composto pelo diálogo, pela troca e pelo debate, vai se dar. Pessoal que nos assiste, quero pedir por favor para vocês curtirem e compartilharem para que mais pessoas tenham conhecimento da pesquisa que está sendo divulgada hoje. A sua opinião.
Vamos enxergar também a importância do ambiente escolar na educação. Hoje no Brasil, 94% da população, 97% dos estudantes da rede pública de São Paulo e 97% dos professores concordam que a escola proporciona uma oportunidade de se fazer amigos e dividir experiências. A escola me proporciona uma oportunidade de fazer amigos. 9 de cada 10 pessoas no estado de São Paulo concordam com isso. A totalidade de quem está dentro da escola, dos estudantes e dos professores. Procuramos enxergar também o papel que a crise econômica tem na visão que as pessoas têm sobre a educação e sobre a escola. Vocês devem se lembrar que um dos temas que levou brasileiros, estudantes e professores às ruas foi o combate ao corte de verba da educação. Quando nós perguntamos qual áreas que não poderiam de forma alguma sofrer cortes do governo por causa da crise econômica, saúde e educação lideram esse corte, era uma resposta múltipla, quando nós ouvimos a opinião de toda a população brasileira. Quais são as áreas que não deveriam sofrer cortes na visão dos estudantes e dos professores? Tanto da visão dos estudantes quanto da visão dos professores, a educação supera a temática da saúde. Na opinião da população, em primeiro lugar, a saúde não pode sofrer corte, no segundo lugar, a educação. Na opinião da comunidade escolar, dos estudantes e dos professores, a educação supera, sendo que ela é a primeira menção para 3/4 dos professores, 74% dos professores, e para 47%, praticamente metade dos estudantes. Hoje, 78% dos paulistas, 9 de cada 10 estudantes e quase a totalidade dos professores afirmam que economizar com educação no presente compromete o futuro do Brasil. Apontam essa contradição que existe entre falar que a educação é o futuro do Brasil versus o corte de verbas. Apenas 9% da população discorda que economizar com a educação no presente compromete o futuro do Brasil, mas também são os mesmos 9% que acreditam que a Terra é plana. 89% acreditam que economizar com a educação no presente compromete o futuro do Brasil entre os estudantes e só 4% dos professores discordam dessa informação. O fato é que hoje apenas 22% dos estudantes e 7% dos professores consideram o salário do professor da escola pública ótimo ou bom. 22% dos estudantes e 7% dos professores. O salário que recebe um professor da escola estadual, né, é ótimo ou bom, regular, ruim ou péssimo, né? Os estudantes, 35% consideram ruim ou péssimo, 69%, 7 de cada 10 professores consideram ruim ou péssimo. O outro fator interessante apontado na pesquisa tem a ver com a valorização dos professores. 80% da população, 82% dos estudantes e a totalidade dos professores afirmam que os professores são menos valorizados pelo governo do que deveriam ser. Quando nós voltamos e perguntamos se ganham mais ou menos do que deveriam, 76% da população, 79% dos estudantes e a totalidade dos professores acham que ganham menos do que deveriam. Essa primeira parte da pesquisa é muito importante para nós contextualizarmos o motivo de todos estarem aqui, que são os indicadores sobre violência nas escolas. Nós estamos falando de uma escola onde todos consideram que não existe um bom espaço para o diálogo, e deveria existir. De uma escola
onde a população, os alunos e os professores reconhecem que os professores não são valorizados e não ganham o que deveriam ganhar. Esse é um ambiente fortemente favorável ao crescimento da violência dentro das escolas. É desse ambiente que nós estamos falando. A pesquisa mostra que 3/4 da população brasileira ficou sabendo de algum caso de violência em escola pública no último ano. Nós sabemos, muitos dos jornalistas que estão aqui presentes sabem, que a violência é notícia, infelizmente, nas escolas. E muitas pessoas ficam sabendo disso pela imprensa. Entre a população, a grande maioria soube de algum caso recente nas escolas públicas. No estado de São Paulo, esse número é 2% maior, é de 79%. Nós perguntamos para as pessoas que nota de 0 a 10 ela dá para o grau de violência na escola em que ela estuda ou que o professor leciona. 71% dos estudantes e 71%, o mesmo número entre os professores, dão nota acima de 5 para o grau de violência na escola onde eles estão. Entre os professores, esse número saiu de 57% na edição de 2014 da pesquisa para 71%. Mas nós gostaríamos de entender também o grau de exposição que as pessoas têm na violência escolar. E o que a gente observa na pesquisa? 8 de cada 10 estudantes e 9 de cada 10 professores souberam de casos de violência na escola onde estudam ou lecionam no último ano. Vocês entendem que primeiro a gente perguntava se soube casos de violência no geral no Brasil. Esse número é de 77%. Quando nós perguntamos para os professores e para os alunos se eles souberam na escola onde eles estudam e onde eles lecionam algum caso de violência, os números são assustadores. E números que cresceram de 77% em 2014 para 81% entre os estudantes e de 84% dos professores em 2014 para 90% nesse ano. Imagina você sair todo dia para trabalhar sabendo que pode ser a próxima vítima de violência no seu local de trabalho. É essa a realidade das escolas públicas. Quando o caso de violência ocorreu na escola onde você trabalha, ou na sala de aula onde você estuda, a violência passa a entrar naquele que deveria ser o território de paz e de aprendizagem, que é o território das escolas. Como alguém pode trabalhar feliz ou indo estudar feliz sabendo que pode ser agredido? É essa a realidade das escolas públicas do estado de São Paulo. Quando nós perguntamos, você ficou sabendo de que tipo de agressão? Bullying lidera entre os estudantes e as agressões verbais e os xingamentos lideram entre os professores. Quando nós olhamos quais os tipos de agressão cresceram ou diminuíram de 2017 para 2019, nós vimos que entre os professores todos os tipos de agressão sofreram um acréscimo. Entre os estudantes cresceu vandalismo, bullying e discriminação. Dos casos que eles souberam na escola onde eles estudam ou eles trabalham. É que esse é o correto. Nós perguntamos se vocês, para estudantes e professores, não se eles ficaram sabendo, mas, objetivamente, se eles sofreram alguma violência na sua escola no último ano. Não é em alguma vez na vida, é no último ano.
Em 2014, na primeira edição da pesquisa, 28% dos estudantes sofreram algum tipo de agressão. Esse número subiu para 48% em 2019. Entre os professores, saltaram de 44% para 54%. Repare que nós não estamos falando aí de ouvir dizer, de fiquei sabendo. Nós não estamos com essa perguntando nem sequer se ele presenciou. Nós estamos claramente perguntando se eles sofreram algum tipo de agressão. – 22% dos estudantes sofreram um bullying. Agressão verbal 17%, agressão física 7%, discriminação 6%. Os professores saltaram de 16% para 48%. Desculpa, 16% bullying, agressão verbal liderou para 48%. Em terceiro lugar, entre os professores, vem o assédio moral. Entre os professores, a agressão física ficou parada em 5% no último ano, mas todos os outros indicadores de agressão cresceram. Cresceu o furto-roubo, cresceu o bullying de 8% para 16%, discriminação de 9% para 15%, quase dobrou. Entre os estudantes, a boa notícia é que caiu a agressão verbal, caiu a agressão física, caiu o furto-roubo, mas cresceu o bullying substancialmente e discriminação substancialmente. Por fim, 89% da população de São Paulo, 98% dos estudantes, 99% dos professores afirmam que o governo estadual deveria dar mais condições de segurança nas escolas. Só 2% da população discordam dessa afirmação. Só 2% dos estudantes e menos de 1% entre os professores. Por fim, me interessava entender qual o papel que a prevenção pode ter no combate à violência nas escolas. E nós perguntamos que se a escola já fez alguma campanha contra a violência. Nós vimos que entre os estudantes, em 2017, 78% afirmam que a escola já fez alguma campanha, contra 57% nesse ano. Caiu a percepção do combate à violência. Entre os professores, não mudou. Promoção de campanha de conversas com os alunos para evitar casos de discriminação e preconceito. Felizmente, o número de relatos de combate à discriminação e preconceito subiu de 36% para 67% entre os estudantes e manteve praticamente empatado entre os professores. Por fim, nós vimos que a importância da educação é um consenso. Ninguém discute sobre o quanto que a educação é responsável pelo crescimento e pelo futuro do Brasil. Educação e saúde são as duas áreas que a população demanda que tenham investimentos preservados, mesmo com a crise econômica em que o nosso país vive. Mais de 3/4 consideram que economizar com educação compromete o futuro do Brasil. E mais de 8 em cada 10 consideram que os professores deveriam ser mais valorizados do que são hoje. Defender a educação é uma prioridade, na opinião dos entrevistados. Nós vimos que há demandas por diálogo e reflexão. Mais de 90% da comunidade escolar concorda que a escola deve ser um espaço plural de diálogo e de convivência. Porém, mais de 1/3 dos professores e estudantes da rede pública de São Paulo já se sentiram constrangidos no momento de expor a sua opinião. Imagine um debate sobre a história do Brasil onde as pessoas não possam expor a sua opinião. Imagine uma discussão sobre lógica
onde as diferentes opiniões não podem ser colocadas, onde o exemplo que você vai dar sobre física, por exemplo, sobre a velocidade em que uma criança, por não usar cinto de segurança, foi atirada para fora de um carro, não pode suscitar um debate sobre a proibição do uso de cinto de segurança. Quando a escola é um ambiente de violência, quando a escola é um ambiente onde o diálogo não é incentivado, pelo contrário, é criticado, trazer a educação para o cotidiano, para os exemplos da vida real, para aquilo que realmente engaja o processo de aprendizagem, fica mais difícil. E quando a educação fica só no ambiente teórico e não tem diálogo com o dia a dia prático dos estudantes, a sociedade brasileira perde como um todo. Defender a escola como um espaço democrático e como um espaço plural e de diálogo foi uma importante constatação dessa pesquisa. Nós vimos que a violência é uma realidade intolerável. 81% dos estudantes, 90% dos professores souberam de casos de violência no último ano em suas escolas. 48% dos estudantes e 54% dos professores foram vítimas de algum tipo de violência na escola de estudo. E a exposição à violência vem crescendo, desde 2014, impulsionada principalmente pelos casos de bullying e discriminação. Defender uma escola sem violência e sem preconceito é fundamental nos dias de hoje para combater a violência das escolas. A pesquisa deixa clara que defender a educação como prioridade dos investimentos é uma demanda da sociedade brasileira e uma demanda ainda maior da sociedade paulista. Defender a educação como espaço democrático e de debate é uma necessidade e um desejo que não tem sido atendido. E que defender uma escola sem violência e sem preconceito é condição fundamental para o livre exercício do pensamento e da aprendizagem. Eu conversava sobre os resultados da pesquisa hoje de manhã e me perguntava o porquê que, em um momento em que a sociedade deixa a preocupação com a violência num patamar menor do que em outros anos, os índices de violência nas escolas crescem. Quando você olha a pesquisa de uma forma integrada, fica claro que isso acontece porque, infelizmente, quem deveria pregar a paz e o diálogo, quem deveria valorizar os professores como os grandes incentivadores da melhora da qualidade da educação em São Paulo, prefere ir pelo caminho do ódio e da violência. E isso transforma a escola no que deveria ser um ambiente de paz, num ambiente de guerra e de discórdia. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar os dados para vocês. Bem, vou abrir para a pergunta das jornalistas e dos jornalistas. Então, já tem uma inscrita, dá para dizer o nome de onde você é, por favor? Olá, boa tarde, sou Elisa Martins, do Jornal Globo. Eu só queria, na verdade, conferir um dado que foi falado sobre alunos e professores que já sofreram diretamente alguma situação de violência. A gente estava falando aqui um pouco mais cedo que teria uma correção, que eu acho que foi para 38, 7, correto? Podemos colocar. Pessoas que sofreram... Sim, que ali estava 48. Isso, é 37. 37. E um pouco que vocês comentassem, nesse ano particularmente a gente viveu muitos casos de violência dentro das escolas. Se isso pode ser, e o que, enfim, vocês já falaram um pouco, mas o que isso diz, né, sobre esse momento das escolas aqui, não só em São Paulo, no Brasil todo também? Faz um bloco? O que você acha? Pode ser. Pode ser por bloco? Você responde de nome. Mas algum jornalista ou jornalista quer fazer a pergunta? Não? Você? E qual que é o seu nome? Da onde? Na verdade, eu queria também saber se existe um dado de quantos professores afastados hoje do Estado por problemas psicológicos,
Mais alguém? Mais alguém? Não? Então... Aqui, ó. Ah, desculpa, eu não vi. Muito bem, boa tarde, William da Globo News. Depois nós vamos fazer mais uma gravação, mas eu gostaria de saber primeiro por que houve esse aumento de um ano para cá da violência dentro das escolas. Qual foi o principal motivo? Ótimo. Próximo, mais alguém? Não? Nem no ambiente público nós temos um problema. A pesquisa diz dados interessantes, como o aumento do debate em sala de aula sobre casos de discriminação e preconceito. Isso é um número positivo. É um número que talvez, inclusive, contribua para o aumento de relatos de casos de discriminação e de bullying. A provocação que fica para o nosso debate é o quanto que a escola precisa de uma cultura de paz, ou o quanto é melhor que o conflito seja um incentivo dado pelo poder público para dentro das escolas. Respondendo a pergunta do jornalista da Globo News, não existe uma resposta sobre o porquê que aumentou. Existem hipóteses. E a hipótese maior é que hoje na sociedade brasileira não se prima pelos consensos, não se prima pelos diálogos, não se implica pelo debate saudável, que são condições fundamentais para qualquer processo de aprendizagem. Você passa a ter a violência sendo empoderada pelas principais personalidades da nação. Quando o grito é a forma de debate corrente, quando é mais importante falar do que ouvir, quando uma das mais nobres categorias profissionais, que são os professores, passam a ser criminalizados exatamente por aqueles que deveriam ser os principais responsáveis por promover e valorizar os professores, o ambiente de violência começa a ficar mais propício. E é essa a realidade das escolas públicas de São Paulo e, sem dúvida nenhuma, das escolas públicas de todo o nosso país. Eu gostaria de comentar algumas questões referente ao adoecimento dos professores, que era a minha pergunta. Nós temos dados que 1.300 é muito alto o índice, né, de afastamentos de professores por adoecimento, porque, enfim, sofreu caso de violência, porque as condições de trabalho são adversas e a sobrecarga, né, de jornada também é um fator determinante para o adoecimento desses profissionais. Além de problemas na voz, por falar para classes numerosas, né? E também o próprio método, aliás, a composição dos materiais com que os professores trabalham não são tão modernos. Por exemplo, ainda se usa muito o giz e o apagador. Ao apagar a lousa, o professor assenta nas cordas vocais. O giz, ele passa a ter problema nas cordas vocais. É uma outra pergunta também que foi feita, né? Eu acredito o seguinte: claramente, Renato, você concorda comigo, a naturalização da violência nas escolas, lamentavelmente. A cada 2 anos nós estamos fazendo pesquisa, explicitando, e a cada caso de violência faz toda uma pirotecnia para dizer vamos resolver e para por ali. E eu acredito que isso falta, na verdade, uma estrutura, né? Estruturalmente falando. Dizia hoje de manhã para uma pessoa que me entrevistava, que a necessidade premente de, para além da presença dos professores nas escolas, e o diretor na diretoria de ensino,
funcionários de escolas. Nós precisamos ter aquele que recebe e pega todos os dados dele na porta da escola e ter aquele que vai acompanhar o intervalo para não ter conflitos ou mediar conflitos com os alunos e aquele que vai estar andando pelo pátio. O problema é que é um funcionário para fazer 3, 4 ações ao mesmo tempo. No mínimo, teria que aumentar 50% do número de funcionários de escola. E para fechar, dizer o seguinte, os temas, segundo os quais o Renato fala, está sendo muito recorrente. A Assembleia Legislativa ela tem recebido, tem sido um espaço, aliás, de recepção de denúncias contra professores que estão dando aulas, por exemplo, sobre gênero, sobre uma coisa aí, e está virando algo assim, meio que policialesco em cima das aulas dos professores. Em pleno século XXI, nós não estamos falando mais, né, do aluno que não tem contato com nenhuma ferramenta tecnológica. Não, hoje, se não tiver nas salas de aulas, eles vão aprender de qualquer maneira nos equipamentos tecnológicos. Então, e o bullying, só para responder por que aumenta, o bullying e a discriminação é o ponto de partida para o aumento da violência. Me chama de gorda, eu posso ter um determinado comportamento, mas se chamar um outro que responde de forma diferente, né, ele vai revidar. Ou se ataca, né, se às vezes alguém na classe, um aluno chama o outro de outro nome, ali já começa um conflito dentro das salas de aula. Então, há necessidade de manter o mediador de conflitos, que o governo do estado diminui ano a ano, né, ampliar, ter equipes multidisciplinares, não só numa escola. Você pode ter uma equipe que até compare os fatos entre uma escola e outra. Então, nós estamos diante destes fatos, né, que acho que é importante a gente, nós nos debruçar. Para além do que foi dito aqui, salários dos professores e uma autoridade, que é o professor, ser tratado da forma como está sendo pelos governos federal e estaduais, né, pelos governadores estaduais. Não na totalidade, mas a grande maioria, né, tratando-os como qualquer profissional. Nós não somos, nós somos o mais. Nós formamos as demais profissões. É isso. Muito obrigada. Abro agora para novas questões. Aqui tem um dado que me chegou, que foram 27 mil licenças médicas de professores em 2019, até outubro, tá? Então, isso é um dado revelador do adoecimento, mas por diversas causas, né? Horas legais. Ouvindo? Boa tarde, oi. Sou Júlia, da Folha de São Paulo. A minha pergunta seria para a professora Bebel. A senhora falou um pouco sobre a questão das denúncias dos professores. Queria saber como é que a senhora vê esse dado de que mais de 30% sofreram discriminação por expressar opinião, e como é que a senhora vê também essa medida da ministra Damares de querer criar um canal de denúncia para professores que vão contra a família, moral, enfim, esse canal de denúncias que ela pretende criar. Vamos lá. Não, o meu papel aqui é colocar os dados do fato. A pesquisa, para mim, tem que servir, antes de tudo, como espaço de reflexão. Muitas vezes, o poder público trata os resultados de pesquisa como resultado, como se fosse uma crítica de um adversário. Não, é um convite à reflexão. Basta ir nas escolas públicas de todo o Brasil para saber que isso existe, é fato. Quem está dentro de sala de aula, quem visita as escolas, quem conversa com os professores, sabem que a pesquisa nada mais é do que a representação estatística de uma realidade. O exemplo que você deu mostra a dificuldade que alguns têm hoje de não enxergar a escola como um ambiente de diálogo.
Ser um ambiente de diálogo é um ambiente para o contraditório. Porque quando ela fala, vai contra os valores da família, é sobre um tipo de família que ela enxerga, que é diferente do outro tipo de família, que é diferente de uma outra visão religiosa. O que nós temos na prática é que por trás de uma narrativa que se chama sem partido, nós estamos vendo o maior processo de ideologização e de partidarização já feita na educação pública do Brasil. Onde só vale, quando você não tem um contraditório, só vale um lado, só vale uma corrente. E os resultados da pesquisa são muito objetivos em dizer que não é essa a visão de escola que a maioria dos brasileiros enxergam. Bem, eu vou responder de forma bem objetiva, Júlia, é o seguinte: o que eu acho da declaração da ministra é o seguinte, que ao invés dela ficar inventando aí espaço para denúncia contra professores, ela devia fazer uma reflexão sobre por que é que há cortes, né, nas políticas de educação, de verbas para a política de educação. Eu acho que o papel da ministra, na verdade, aí, ela caminha numa perspectiva que é aquela que desde o primeiro dia, que eu tenho que dizer, porque foi público para todo o país, né, que o então eleito presidente da República, Jair Bolsonaro, disse: qualquer coisa, qualquer denúncia de professores, liguem diretamente para mim. Ali está posto o quê? A censura sobre o trabalho do professor, duramente conquistado durante a ditadura militar. Nós lutamos muito pela liberdade de expressão, a pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas. Eu não defendo nem o ensinamento do partido segundo o qual eu sou parte. Eu não defendo. Eu acredito que o jovem muito bem formado é capaz de fazer a sua escolha partidária. É desta forma que eu entendo que deve ser o papel da escola. Agora, criar um canal para denúncia, ou o movimento dos deputados aliados da ministra Damares na Assembleia Legislativa, né, tá caminhando nessa perspectiva de ser um canal de denúncia. Mas um canal de denúncia qualquer não, um canal de denúncia que, na verdade, determine que o professor é aquele que está fazendo do aluno a ideia cativa. Indiretamente, implantar o escola sem partido, sem, na verdade, precisar dar a legalidade que eles estavam tentando dar via câmaras de vereadores, assembleias legislativas e até o Congresso Nacional, que, à luz da mobilização social e o próprio Supremo Tribunal Federal, através do ministro Barroso, teve um posicionamento bastante contundente no que diz respeito à liberdade de cátedra, né, nas escolas dos professores e a garantia da democracia nas escolas no que diz respeito à diversidade, né, de expressão. Então eu acredito que quando ela diz isso, ela está encaminhando, né, para que os seguidores, os partidários dela, façam de espaços democráticos, como as assembleias, as câmaras de vereadores, sejam canais de receber denúncias. Só uma questão, desculpa, Bebel, que me veio. Eu fui estudante de escola pública no último ano do colégio. Fui estudante do Caetano de Campos da Consolação, aqui na Praça Roosevelt. Me formei no colegial. E numa das aulas de História Geral, quando a gente estudava a história americana, já que boa parte das pessoas que defendem esse tipo de censura também adoram os Estados Unidos, a gente estudou o efeito nefasto do macartismo na história norte-americana. A questão básica aqui é o que é diferente das práticas do McCarthy nós podemos fazer na discussão sobre educação pública brasileira. O quanto que nós temos a aprender com a história americana
do quanto uma geração inteira foi penalizada, quanto o debate de toda uma geração foi penalizado por conta das práticas macartistas que ocorreram na história norte-americana. Eu acredito, e nisso eu concordo com a ministra Damares, isso eu concordo com boa parte dos integrantes do governo federal. Nós temos muito a aprender com os americanos, inclusive a não repetir erros que eles mesmos reconhecem que existiram. Bem, pergunto se tem mais alguma questão a ser feita por jornalista, pois não? Taiguara Ribeiro, do Agora São Paulo. Pois não, Taiguara. A senhora comentou a respeito do número de inspetores que não é suficiente dentro das escolas. Então eu faço duas perguntas. Quais outras medidas poderiam ser feitas pelo governo do estado de forma mais prática para tentar mitigar esse tipo de violência nas escolas? E existe algum diálogo com o atual governo do governador João Dória para tentar trabalhar esta questão específica em relação à violência? Olha, nós estamos diante de um quadro, Taiguara, que é o seguinte: trabalha-se com o enxugamento da máquina. E a educação não ficou fora disso. Quando a pesquisa aponta, o descontentamento da sociedade, dos alunos, no que diz respeito aos cortes de recursos para a educação, isso é o que acontece na prática nas escolas públicas do estado de São Paulo. Então, quando nós discutimos, por exemplo, nós e a FUSE, que é o Sindicato dos Funcionários, nós vamos para as reuniões e fala, precisa contratar mais, os módulos não pode ser tão rigoroso ao ponto de deixar um por período ou um para 2 períodos e assim vai, Para além da forma de contratação, que também é muito complicada, é a terceirização desses funcionários, Eu acredito que tem que ser por concurso público, tem que ser algo que assuma o funcionário também como educador, e ele porque no processo educacional a gente entende que é um projeto da escola, da comunidade, portanto, quando a gente vai se reunir, também o funcionário tem que fazer parte para acompanhar todas essas diretrizes. Mas ficou meio que com um apêndice esse funcionário, meio para limpar a calçada, que também um papel. Hoje nem merendeira direito tem, porque as comidas são todas pré-fabricadas, já são, não trabalha mais aquela comida orgânica, com a horta, que a gente está defendendo, que tem na escola, até com um papel pedagógico, Então, frente a isso, eu entendo o seguinte: há uma dificuldade, até pelo orçamento. Esse ano a pasta vai perder quase R$1 bi de reais. É muita grana. O que significa que a tendência é cortar mais. E se vai cortar mais, Taiguara, o diálogo pode ser ouvido, mas não vai ser atendido. Essa aqui eu posso ser ouvida. Eu sou atendida na Secretaria da Educação, Mas nós não seremos atendidos porque os números já estão indicando: não haverá recursos para a contratação, não tem perspectiva de concurso público. Portanto, as escolas vão ficar sem funcionários ou com o módulo que tem. Então, nós estamos num estado calamitoso, no que diz respeito mesmo ao ambiente escolar, na sua totalidade. Acredito que eu não gostaria, essa questão de adoção de escolas está voltando de novo, para as empresas adotarem escolas, estão tornando isso quase que legal por grandes institutos aí, as OS, Organizações Sociais. E vamos ter que fazer um movimento pela educação pública. Essa nós não vamos abrir mão, Já temos, inclusive, mobilização marcada. Já estamos 4 de fevereiro, hein? Já estaremos nas ruas. Não só contra a reforma da Previdência, mas toda a pauta da educação, inclusive
a questão da violência nas escolas que aflige professores e alunos. Não sei se respondi isso ou não. Visão? Da Jovem Pan, eu queria só confirmar o número que a senhora colocou a respeito das licenças. Foram 27 mil de janeiro a outubro, é isso? Esse aqui foi obtido pela Lei de Acesso à Informação pelo Jornal Brasil de Fato, é importante. O Renato até me alertou. 27 mil licenças médicas de professores em 2019 até outubro. De lá para cá deve ter tido mais um outro tanto. Certo. Ok, então, eu não sei, vai gravar agora, é isso? Vai ter entrevista, então, muito obrigada, porque eu estou acostumada com as entrevistas. Eu dou para ele. Bom, gente, essa foi a apresentação da pesquisa sobre qualidade de educação e violência nas escolas, realizada pela POSP e o Instituto Locomotiva. A gente vai continuar aqui acompanhando as entrevistas que a professora Bebel vai dar. Enfim, quero pedir para todo mundo compartilhar essa live. Quem está nos assistindo, essas informações que foram apresentadas aqui pela pesquisa são bastante importantes, expressivas e vale a pena tornar de conhecimento de todos, né? Então eu conto com vocês, a professora Bebel, o mandato da professora Bebel conta com vocês para ajudar a espalhar para o máximo de número de pessoas possíveis essas informações aqui. Então eu queria pedir para vocês compartilharem na página de vocês, nos grupos de professores, enfim. E quero agradecer quem esteve com a gente também até agora e continua com a gente. E agora? Rodrigo, me ajuda a me posicionar aqui. Posso ficar aqui atrás de você, que assim eu não... Você não vai dar. Pode ser pode querer fazer na frente separado? Vai separado, então não tem problema. Só para eu sozinho. Quem que vai primeiro? Bebel? Primeiro? Pode ser? Quem que é aqui? Você vai ficar. Pode vir um pouquinho pra frente, Bebel. Aí todo mundo... Você que é mulher, mas... Pelo que você entendeu, Atenção, vamos gravar agora com a senhora. O seu nome, sobrenome, então só para não ficar errado, se tiver dois L. Maria Isabel Ponce Noronha, presidenta da POS, deputada estadual do Partido Cidadão. O que dizer dessa última pesquisa em relação às pesquisas anteriores? Bom, houve um acréscimo, né? Contudo, esse acréscimo, ele representa da naturalização, eu acho que o abandono mesmo do governo do Estado de São Paulo, no que diz respeito ao clamor nosso, os professores que apanham, que sofrem bullying, que, enfim, enfrentam o dia a dia nas salas de aula sem nenhum apoio e sem uma política, né, consistente. E eu chamo de política consistente nada mais, nada menos que o quê? O maior número de professores mediadores nas salas de aulas, funcionários de escolas, que falta, né,
porque nós, sozinhos dos professores, ficamos nas salas de aulas, o diretor na diretoria de ensino. Enfim, é claro que qualquer questão de violência, não há nenhum apoio, né, para que nós possamos nos proteger e, ao mesmo tempo, ter uma forma de mediar. Especificamente sobre a questão da discriminação, o que poderia ser feito para tentar resolver esse problema? Bom, eu acho que os professores, a questão da discriminação é algo que nós podemos avançar, primeiro, uma abertura maior da comunidade escolar. Eu acho que ampliar os espaços de diálogos que estão bastante reduzidos, né? De um ano para cá a gente sente o medo que a família tem, que o professor tem, às vezes, de tocar em determinados assuntos, né? Então, e são perseguidos, que é pior, né? Falar do tema LGBT, por exemplo, que é algo, né? Eu digo que já está, a sociedade já meio que absorveu isso. Se não absorveu, pelo menos está um debate mais aberto. Não é tranquilo para o professor tratar disso nas salas de aulas, né? Porque se trata muito do conceito de família, como se a família é o homem e a mulher. E hoje já não é mais assim, né? Hoje já a questão gays, lésbicas, casamento gay, algo que está regulamentado e conquistado por essas comunidades. Então, isso passa a tirar a liberdade de cátedra. Você fala, mas só isso para ensinar, mas isso faz parte da vida. Não tem como. A escola é um conteúdo sistematizado, historicamente, né, construído pela sociedade, mas ela também é a vivência social que os estudantes têm, que o professor tem, né, aí na sociedade. Você não pode segregar. Se houver isso, vai haver uma separação quase que e ao mesmo tempo um susto, né? O aluno sai da escola e depara com outra realidade, quando a realidade é aquela que também tem que vir para dentro da escola. De uma forma emergencial, o que poderia ser feito? Olha, emergencial eu não apontei. Agora, não esperem resultados, né? Eu também não espero resolver o problema de violência de hoje para amanhã, porque é uma questão de ser civilizatória, uma questão civilizatória. Você tem que formar e, ao mesmo tempo, é uma questão de persuasão. Você convence, você não tira da cabeça, você não muda comportamento de uma forma, mas com todo um trabalho que precisa ser feito. E o professor tem que ter condições para isso. Redução do número de alunos por salas de aula. A questão referente a ter uma equipe multidisciplinar, a mudar o espaço da escola, que hoje é a lousa, a frente e a cadeira enfileirada uma atrás da outra. Então, eu acredito que isso tem que mudar para que você tem que mudar a cultura, né? É muito difícil você mudar a cultura e, ao mesmo tempo, ter uma resposta assim, de uma hora para outra. Não, você muda gradativamente. Mas qual seria o próximo passo para essa mudança? O próximo passo, imediatamente, contrata mais funcionários. Isso, para mim, é algo emergencial. Controle mais a entrada de pessoas nas escolas. Coloque esses profissionais mais nos intervalos escolares. Deixe a disposição andando pelo corredor. Uma classe com dificuldade, aquela de Carapicuíba, de Carapicuíba, que teve aquela tristeza daquela professora clamando para a classe parar, e a classe não parava. Tivesse um aluno, um funcionário ali que entrasse, o que está acontecendo aqui? Aquilo parava. Agora é o Renato Meirelles. Então, acredito que nós, né, o governo do Estado de São Paulo tem que dar uma resposta emergencial e tem que contratar mais de 50% aí do quadro de funcionários e gradativamente
e adequando até para um nível. Professora, a senhora é propositora da Frente Parlamentar contra a Violência nas Escolas. Por segurança nas Por escolas. segurança. Essa pesquisa vai trazer subsídios para o debate agora no início do ano? Não, eu acho que também buscar respostas através da Assembleia Legislativa. Aliás, eu tenho um projeto de lei, né, que trabalha isso, e mais que isso também a gente está articulando, né, com outros órgãos para que a gente não fique sozinha nessa luta. Essa não pode ser uma luta só do professor e do aluno que sofreu a violência, que sofreu o bullying, mas de todos aqueles que entendem que isso é uma questão de direitos humanos já. Ela deixou de ser um problema que antes era localizado numa escola, hoje passou a meio que ser naturalizado, né? E quando isso ocorre, é lamentável, aí fica meio que deixando a pessoa se virar, né? A comunidade se virar. Não, não é isso. Nós precisamos do apoio do governo, nós precisamos, né, do apoio da sociedade e de outros órgãos que nos ajudam. É uma questão de direitos humanos. Obrigada. O que lidera a agressão dos professores é a agressão verbal. É o xingamento contra aqueles que pressionam em cima de uma geração inteira. Isso acontece no ambiente. Bom, amigas e amigos da professora Bebel, a gente vai encerrar aqui essa transmissão. A gente quer agradecer muito a todos que compartilharam. Quero pedir para que vocês continuem compartilhando, curtindo, mandando para os amigos, enfim, pedir a ajuda de vocês mais uma vez para que essa live chegue a mais pessoas, tá bom? Obrigada e a gente encerra por aqui. Faça ser respeitado. Precisa de apoio.